Isaías capítulo 30. Nós vamos ler do capítulo 1, 2 e 3. E logo depois nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3 e o versículo 7, 8, 9, 10 e 11. Para nós entendermos a palavra de Deus nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Versículo 7. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disto: no estarem quietos será a sua força. Vai, pois agora, escreve isso numa tábua perante eles, e registra-o num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vejas, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprauzíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Levanta a palavra do Senhor para o alto e pede para Deus falar contigo aí. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, eis aqui a tua santa palavra, Senhor, tua palavra viva, fiel e eficaz. Meu Deus, importa que eu diminua, o Senhor cresça, porque sem ti nada eu posso fazer. Senhor, nos ensina nessa noite pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. E os adoradores aí podem adorar a Jesus, porque Ele merece. Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: mentes cauterizadas pelo pecado. Esse é o tema da mensagem de hoje. Nós acabamos de ler aqui um texto escrito por Isaías, que ele ficou conhecido como profeta messiânico, que os seus escritos, eles contêm 66 capítulos, como a Bíblia Sagrada. E Deus, ele escolheu Isaías para proclamar a sua vontade, para profetizar após a divisão das tribos de Israel. Houve uma divisão onde 10 tribos, ali 10 tribos se dividiram, que foram para o reino do norte e tiveram como rei Jeroboão, e ficaram somente 2 tribos no reino do sul, que foram Judá e Benjamim, sendo reinado ali, tendo como rei ali Roboão, filho de Salomão. E nós vemos ali que esse tempo eles estavam vivendo um período de decadência espiritual, onde o povo deixou de confiar em Deus e começaram a rejeitar a sua palavra.
rejeitando a palavra de Deus. Isaías, no capítulo 1 até o capítulo 5, nós vemos no seu livro, ele profetizando ali contra os governantes, contra os líderes religiosos, sobre o povo rebelde. Nós vemos Isaías proferindo 6 ais. Do capítulo 1 ao capítulo 5, se você ler, você vai ver Isaías profetizando em nome do Senhor, dizendo: ai daqueles que são gananciosos, ai dos corruptos, ai dos hipócritas, ai dos imorais, ai dos religiosos e desobedientes. E Isaías pregava esse ai, porém ele jamais imaginava que o 7º ai seria para si mesmo. A Bíblia Sagrada vai dizer que no capítulo 6, Deus se auto-revela para Isaías, lhe mostrando uma visão do céu. E quando Isaías contempla aquela visão, ele diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. Ele reconheceu. E isso acontece quando o homem e a mulher, ele tem um encontro real com Cristo. Quando tem um encontro real com Deus, a primeira coisa que Deus faz é fazer com que aquela pessoa enxergue o seu estado, reconheça o seu estado de pecador na presença de um Deus puro, santo, majestoso. É por isso que nessa visão os querubins estavam voando ali com as suas 2 asas. Com as 2 asas eles cobriam as suas pernas, e com 2 cobriam os seus olhos. Mas mesmo assim eles estavam adorando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheio da sua glória. Mas nós vimos aqui num texto, irmão, que nós acabamos de ler, que o profeta Isaías, ele profetizando em nome do Senhor contra a rebeldia e desobediência do povo, que o povo já havia perdido o temor de Deus. E nós lemos que por eles terem perdido o temor, era acrescentado pecado mais pecado, pecado sobre pecado. Eles viviam pecando, e cada dia era um abismo abrindo outro abismo, e o povo estava pecando, achando que estava tudo bem. Nós vemos aqui nesse texto que o povo estava sem temor e nem confiava mais no Deus de Israel. Estavam vivendo uma vida de desobediência, e em meio a circunstâncias, em ameaças de guerra, ameaças ali dos povos ali invadirem ali Israel, Jerusalém, para destruí-los, para guerrear contra eles. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles foram até o Egito, buscar socorro no Egito. Eles foram no Egito fazer aliança com o Egito, buscando a força de Faraó. O Egito hoje simboliza o mundo. E nós vemos muitas pessoas, muitas até mesmo igrejas, que hoje estão agindo dessa maneira, que já não confiam mais no Senhor, que já perderam o temor de Deus, e estão fazendo como esse povo naquele tempo, estão fazendo aliança com o mundo, aliança com o Egito, procurando força no homem, procurando força no dinheiro, na fama, nas argumentações, em tudo aquilo que o mundo oferece. Mas a Bíblia vai dizer que Deus falou: ei, esse socorro do homem é vão, esse socorro do Egito para vocês não servem, porque vocês são o meu povo. O socorro que há no mundo aí não serve para vocês, porque eu já tirei vocês do mundo. Mas nós vemos muitas pessoas querendo trazer o mundo para dentro da igreja, trazer o mundo, trazer os seus costumes, trazer as suas manias, trazer os seus entretenimentos para dentro da igreja. E Deus, ele não aceita. No livro de Amós capítulo 3, versículo 3 está escrito: poderão andar 2 juntos se não estiverem de acordo? Não pode andar junto.
Em Efésios capítulo 5, versículo 11, nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando, dizendo dessa forma: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas condenai-a. Não se comuniqueis, a Bíblia vai dizer: não sejais amigo do mundo, porque aquele que é amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Aquele povo estava buscando força em Faraó, mas nós vemos na Bíblia Sagrada Paulo instruindo o teu servo Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, Paulo vai dizer: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo: meu filho, não adianta querer se fortificar no dinheiro, na sua influência. Não adianta você querer se fortificar na força da sua família. Não adianta você querer se fortificar nos seus diplomas. Não adianta. Paulo está orientando o seu filho na fé, Timóteo, dizendo: meu filho, ei, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Deus, ele disse que a ajuda ali de Faraó, do Egito, seria vão. E o Senhor chama o seu povo de filhos rebeldes, mentirosos, e que não querem mais ouvir a sua lei, que não queriam mais ouvir a palavra do Senhor, porque a sua mente estava cauterizada por causa do pecado. Tem muitas pessoas que já não querem mais ouvir a palavra, porque sua mente e os seus ouvidos, como Paulo vai dizer, acontecem comichões, e eles não suportam mais a verdade, não suportam mais a palavra que liberta. Nós vemos aqui que o profeta Isaías, no capítulo 5, no versículo 20, ele sabia disso. Ele sabia que não poderia se envolver com as coisas do Egito. Não poderia. O povo de Deus era um povo separado, era um povo escolhido, um povo a qual o Senhor escolheu para uma grande obra. E eles eram escravos do Egito e estavam querendo voltar para ser escravos novamente. Nós vemos ali que aquele povo, eles afrontavam os videntes. Quem eram os videntes? Eram aquelas pessoas que naquele tempo tinham visões de Deus. E eles afrontavam os videntes, como nós lemos aqui, dizendo dessa maneira: olha, aos videntes que não tenham mais visões, e os profetas que não profetizem mais para nós o que é reto. Nós não queremos mais ouvir visão do céu, nem ouvir mais palavras de retidão, nem profecia de exortação, não. Pregue para nós palavras agradáveis, pregue para nós palavras que nos motivem, palavras de autoajuda, de prosperidade, de bênção. Pregue para nós aquilo que nós queremos ouvir. E a Bíblia vai dizer assim: ei, pode até nos enganar, nos engane. E aquele povo dizia essas palavras: nos engane, fale para nós somente aquilo que queremos ouvir. Não queremos mais ouvir a palavra da verdade, porque não queremos ser libertos, porque a única palavra que traz libertação é a palavra da verdade. Se a palavra da verdade não é pregada, irmão, não tem libertação. E eles diziam assim: ei, não profetize mais coisas que são retas. E em Isaías capítulo 5, versículo 20, ele disse assim: ai dos que dizem mal o que chamam bem, e dos que o bem chamam mal, dos que dizem trevas são luz, e luz trevas, e os que fazem o amargo doce, e o doce amargo. Ai desses tais. A Bíblia diz que aquele povo estava ali, não querendo mais ouvir a verdade, se corrompendo dia após dia, semelhante aos dias de hoje, que está acontecendo em muitas igrejas da atualidade, desprezando a palavra da verdade, porque não querem mais ouvir exortações, não querem mais ser corrigidos pela palavra de Deus, pela palavra da verdade.
não querem mais ser confrontados, não querem que seus pecados sejam confrontados mais, querem barrar a manifestação dos dons espirituais, dizendo que eles não existem mais. Muitas igrejas aí dizem que são cessacionistas, dizem: olha, os dons acabaram, os dons não manifestam mais, não existem esses dons. Mas o propósito deles fazerem isso é porque eles querem continuar pecando em oculto, sem o risco do seu pecado ser revelado. Porque em Provérbios vai dizer que não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo revelação, o povo se perde. O povo se corrompe totalmente. E eles querem tirar a profecia e a revelação da igreja. Porque fazendo assim não vai ter profeta para apontar o pecado dele, como fez João Batista, um dos maiores profetas que houve nessa terra, que pôs o dedo na cara de Herodes e disse: olha, Herodes, não é lícito que tu deite com a mulher do teu irmão. Deus está à procura de profetas que ainda zelem pela verdade. Pessoas têm ocultado, têm querido calar a igreja de Cristo, calar os dons do Espírito Santo. Mas eu quero dizer que a nossa igreja é uma igreja pentecostal que ainda acredita nos dons, que ainda prega a verdade. E aonde há profecia, o pecado não fica oculto. O pecado ele é revelado. A Bíblia Sagrada vai dizer que Davi pecou, praticou adultério e homicídio. E quando ele praticou adultério e homicídio, ninguém sabia, poucas pessoas ali sabiam, e ele ali ocultou o seu pecado. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus levantou o profeta, e diz: olha, profeta, vai lá e diga para Davi assim, assim, assim. E por último, você diga isso. E o profeta foi e entregou tudo que Deus mandou para Davi, e disse: olha, Davi, tem mais. Aquilo que você fez em oculto, Deus vai trazer à tona, para que toda Israel venha conhecer e saber o teu pecado. Não há nada em oculto que Deus não venha revelar. E hoje nós vemos pessoas dizendo, como dizia aquele povo: ei, não passe mais visões de Deus, não pregue mais revelações, não pregue mais palavras da verdade, não. Nós não queremos ouvir isso, isso espanta o povo. Não profetize, não passe mais revelações, não profetize o que é reto, não corrija mais nós já temos o Espírito Santo, nós não queremos mais ouvir palavras de repreensão. Hoje tem pessoas dessa forma, como aquele povo dizendo assim: ei, eu quero somente ouvir palavras boas, eu quero somente ouvir palavras que massageiem o meu ego, palavras que me deixem alegre, feliz. Aí as pessoas falam assim: eu vou para a igreja, não senti bem nessa igreja não. Por quê? Porque a palavra da verdade foi pregada. E quando a palavra da verdade é pregada, ela confronta o pecador, confronta aquilo que o pecador vive. E aí Deus começa a trabalhar na mente e no coração deles, dizendo: olha, o que você está fazendo está errado. E aí eles não querem ouvir palavras assim, eles vão atrás de um evangelho de facilidade, eles vão atrás de um lugar onde eles se sintam bem, que na realidade dizem que é igreja, mas não é mais igreja, se tornaram clubes, porque só tem entretenimento, peça teatral, coreografia, somente tem coisas que alegram as pessoas, que massageiam o ego das pessoas. E aonde não há palavra, não há libertação. É por isso que eles não são libertos, por isso que não há libertação nesses lugares. Mas a nossa igreja é uma igreja que crê na palavra, é uma igreja que ainda crê nos dons espirituais. E nós vamos continuar orando para que Deus venha levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que Deus possa revelar o profundo, o oculto e o escondido, que aonde houver pecado, Deus venha trazer à tona, que o homem que estiver de pecado e de engano na casa do Senhor, Deus disse: não vai prevalecer, porque a obra é minha, foi eu que levantei, e aqueles que tiver de engano, eu mesmo tirarei, diz o Senhor. Mentes cauterizadas com o pecado. Vamos orar, vamos buscar a Deus, buscar os dons espirituais, buscar o dom de discernimento, para não sermos enganados com nenhum vento de doutrina errada,
quando é um ensinamento que venha nos corromper, que venha nos afastar de Deus, que venha nos esfriar na fé, que nós vamos buscar a Deus. Esse povo aqui recebeu uma promessa do Senhor, mesmo pecando, mesmo desobediente, era o povo de Deus. E sendo o povo de Deus, Deus não desampara, Deus não deixa sozinho. Deus vai dizer: pode uma mãe se esquecer do filho que cria, pode sim, mas eu jamais me esquecerei de vocês. Jamais me esquecerei. O povo estava em pecado, mas nós vemos lá em Crônica, Deus deixando um recado para o povo de Deus, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que está de braços abertos, esperando simplesmente você reconhecer o seu erro, o seu pecado, e reconhecer que você precisa de Jesus, que você precisa de Deus. Quem precisa de Deus aqui nessa noite? Deixa eu ver. Aleluia, aleluia. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Que nós venhamos continuar fazendo como Paulo nos ensinou, para concluir a mensagem. Que nós venhamos continuar buscando com zelo os melhores dons. Porque os dons, irmãos, estão aí sendo manifestos, dia após dia. Deus ainda tem usado homens e mulheres que ainda zelam pela palavra, zelam pela verdade. Deus ainda tem usado homens e mulheres ali para operar sinais de prodígios e maravilhas nessa terra. Homens e mulheres que verdadeiramente representam a Arca da Aliança. Porque naquele tempo a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Onde a Arca da Aliança ia, a presença de Deus ia, e coisas grandes aconteciam. Mas hoje, eu e você, nós simbolizamos a Arca da Aliança. O Espírito de Deus habita em nós. Nós carregamos o Espírito da glória de Deus. E como Arca da Aliança, onde nós formos, algo tem que acontecer. Aonde você colocar a planta do teu pé, algo tem que acontecer. Aonde você estender as tuas mãos, algo tem que acontecer. Porque você carrega a presença do Deus vivo que habita em vós. Que nós devemos continuar buscando com zelo os melhores dons. E Deus com certeza irá te usar grandiosamente. O Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de perdão. Deus perdoou esse povo, Deus estendeu as mãos sobre eles. Porém Deus, Ele precisou quebrar eles, como o oleiro quebra o vaso. Se você ler o texto mais adiante, você vai ver Deus falando: vou quebrar eles como um oleiro quebra o vaso, e vou fazer deles vaso novo, vasos aprovados e preparados para toda boa obra. Quem sabe você está me ouvindo aqui nessa noite, você é um vaso que se quebrou na mão do oleiro, como diz a passagem de Jeremias. E ele viu e o vaso se quebrou. Como se quebrou? Por causa dos seus pecados. Mas ainda bem que você se quebrou no lugar certo, você se quebrou nas mãos do oleiro. E Ele quer te fazer um vaso novo nessa noite. Ele quer te fazer um vaso novo para poder te usar nessa terra, porque Ele te ama. E por mais que você faça, jamais vai fazer Deus te amar mais ou Deus te amar menos, porque o amor de Deus, ele é incondicional. Por mais que você faça, você vai fazer Deus te amar mais. Por mais que o pecado que você pratique, vai fazer Deus te amar menos. O amor de Deus é incondicional, Ele não muda. Ele continua te amando, e hoje Ele te chama para uma aliança. Da mesma forma que Deus chamou esse povo se arrependeu e fez uma aliança com Deus. Hoje Deus também te chama para uma aliança. Hoje Ele diz assim: ei, eu sou o teu Deus e você é o meu povo. Eu te escolhi, não foi vós que escolheste a mim, disse Jesus. Eu escolhi a vós. Você tem um valor que você nem imagina. Você tem um valor inestimável. Glória a Deus. Você tem um valor. Cristo, Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele morreu e pagou um preço de sangue por amor da tua alma. Você tem um valor para o Senhor.
A sua alma foi paga a um preço de sangue. Ainda que a tua família não te valorize, ainda que o homem não te valorize, o Senhor manda dizer: ei, eu te amo e você tem um valor especial para mim. O Senhor hoje, Ele está te chamando para uma aliança. Gostaria de saber se tem alguém aqui nessa noite que você se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo ou outro. Não importa o que aconteceu, você se entristeceu, você se abateu na fé, deixou de buscar a Deus, e hoje você veio aqui, ouviu essa palavra, e hoje você quer fazer uma aliança com Deus. Quem sabe você estava como esse povo, andando em desobediência, fazendo conforme o desejo do teu coração, e hoje você ouviu essa palavra, e hoje você percebeu que você andando por esse caminho que você está andando, é caminho que aos teus olhos parecem ser perfeito, mas são caminhos que vão te levar para a morte. Mas aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, hoje Ele te chama. Ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, porque se Jesus tivesse dito ninguém vai ao Pai senão por mim, Ele estaria dando margem para que existisse um outro caminho que levasse ao Pai. Mas Jesus não disse vai, Ele disse ninguém vem ao Pai, dizendo assim: ei, eu sou o único caminho que leva ao Pai. Tem alguém nessa noite para fazer uma aliança com Deus? Dá um sinal com a sua mão assim. Tem alguém? Tem alguém para voltar para Jesus hoje? Tem alguém para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Levanta sua mão, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que está nos ouvindo agora, nos assistindo aí, programa Voz da Libertação. Você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais, aí no canal do YouTube, e você ouviu essa palavra, e você está vivendo como esse povo, no mundo de escuridão, de trevas, achando que não tem jeito para a tua vida. O Senhor hoje fez você parar e ouvir essa live, ouvir essa rádio. Você que está me acompanhando agora, pelo programa Voz da Libertação, para dizer: ei, eu te amo. Deus fez você parar aqui para dizer: ei, ainda há oportunidade para a tua vida, porque enquanto há vida ainda há esperança. Mas o dia que você fechar os olhos, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, mas você tem vida ainda. Deus te ama, Ele está dizendo: ei, vem enquanto é tempo. Achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. O Senhor hoje te chama para uma aliança. Está aqui no painel: quero aceitar a Jesus, ipda.com.br. Tem o telefone, você quiser aceitar a Jesus, aí liga no telefone. Vai ter alguém lá preparado para te atender, para orar por você. Você que está voltando para Jesus também, liga lá. Você que quer voltar, fazer uma aliança com Deus, liga lá, vai ter alguém te esperando para poder fazer essa aliança. E você vai fazer essa aliança com Deus. Um dia Jesus dirigiu a tua vida, Ele dirigiu a tua vida, e um dia você falou: vou dirigir a minha vida da maneira que eu quero, e está dando tudo errado, está dando tudo errado na tua vida. E Jesus está dizendo: ei, deixa eu dirigir a tua vida de novo, deixa eu dirigir a tua vida novamente, deixa eu guiar os teus passos de novo. Tem uma história nova para escrever para a tua vida, tem uma história nova para escrever. Eu quero mudar essa situação que você está vivendo, de angústia, de vazio que você sente. Só Jesus pode preencher esse vazio que está aí. Então você que quer voltar ou aceitar Jesus, você que pode, onde você está, feche seus olhos. O irmão aqui está voltando para Jesus, está voltando para Jesus hoje, fazendo uma aliança com Deus. Tem mais alguém para voltar para Jesus? Ou para aceitar Jesus hoje? Você que está aí me acompanhando na rádio, você está aí me vendo aí pelas redes sociais, no canal do YouTube, feche seus olhos se você puder, e fale comigo dessa maneira: Senhor Jesus, nesse momento, eu quero lhe pedir perdão de todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te recebo novamente na minha vida, como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve novamente o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue. Segura nas minhas mãos
e nunca mais me deixe sair da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por ele, estenda as mãos para cá. Seu Deus maravilhoso e eterno Pai, eis aqui o teu filho, Senhor, que hoje, ó Pai, está retornando para a tua casa. Meu Deus, muda a história dele, muda a vida dele, dai saúde, Senhor, dai força, dai graça. Restaura, ó Pai, a vida do teu servo, a vida daqueles também, ó Pai, que voltaram, meu Pai, nessa noite, através, ó Pai, da live, ó Pai, do YouTube. Aqueles que voltaram e aceitaram o Senhor também, meu Deus. Ali, Senhor, pelo programa Voz da Libertação, visita cada um deles agora. Toca com o teu Espírito Santo, renova eles, fortalece, muda a história deles, faz deles vasos de honra nas tuas mãos. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vai ali na livraria, leva ele na livraria para dar o nome ali, para a gente estar orando por ele. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. A Bíblia diz que lá no céu, os anjos se alegram, né? A Bíblia não diz que há festa não. Eu falei isso uma vez, vou falar de novo. Eu não encontrei na Bíblia que os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende, não. A Bíblia diz que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Então os anjos se sentem alegres, e nós precisamos se sentir alegres também, porque hoje é essa alma, você não conhece ele, mas você precisa se alegrar, porque amanhã pode ser o seu filho, pode ser a sua filha, pode ser o seu marido, a sua esposa, pode ser a sua mãe, o seu pai, que esteja aqui, voltando para Jesus, ou aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Amém? Que Deus abençoe a